pede para fazer um outro horário, porque eu pego bem ao meio-dia lá esse horário ruim lá para eles, mas obrigado, Meridiana, por estar conosco aí, tá? Enfim, muita gente chegando. Eu sempre digo que essa live aqui sempre é uma parceria com o pessoal da Clube Sim. A Clube Sim é um clube mais focado aqui em Curitiba, mas ele está indo para o Brasil todo. Inclusive, até dando um spoiler, o Igor está indo implantar ele em Fortaleza agora, semana que vem. E ele é uma participação junto com todo o grupo aí, singular. Então, um grupo que também participa aí, está sempre nos apoiando, junto conosco. Tá? E hoje, o papo que a gente vai conversar aqui vai ser em torno daquela coisa. O que o síndico pode ou não pode fazer? E aí, eu vejo muita coisa acontecendo assim. Hugo, até para falar, Hugo, eu estava essa semana no condomínio, estava comentando aqui, o Hugo, Giovanni, os outros que chegaram, Marcelão de São Paulo, enfim. O Flavião também está por aí, Flavião, seja bem-vindo. E aí, uma moradora pegou e colocou no grupo lá, falou: tudo que você fizer, você tem que passar por aprovação. Você não pode fazer nada sem passar por aprovação. E aí, aquele troço já estava me enchendo o saco, aquele condomínio. Eu falei: olha, seguinte. E detalhe, ela ela é a esposa do administrador do condomínio, o contador, que é administrador. Eu falei: detalhe, seguinte, não funciona dessa forma. Se o síndico tiver que pedir amém para tudo, não tem por que existir o papel do síndico. E existe lá na convenção do condomínio um bojo de competências do que o síndico pode fazer e o que o síndico não pode fazer. E às vezes a gente quer ser muito democrático, gente. Assim, me perdoe, às vezes a democracia é ruim. Às vezes a democracia não funciona muito. Não é, Giovanni? Às vezes você vai fazer democracia, o troço não é bem assim. Tem que ser feito dessa forma aqui. Até porque a gente responde civil criminalmente. E aí, até em conversa aqui com a minha amiga de longa data, de longos pepinos também, né? Doutora Luciana. Eu falei: doutora, vamos falar sobre o que o síndico pode fazer, o que ele não pode, o que ele tem competência de fato? Porque às vezes a gente fica meio preso, né? Será que eu posso fazer isso? Eu posso tirar a multa do morador? Eu posso tirar os juros dali do que ele atrasou? Eu posso multar esse cara direto? Não posso? O que eu faço? Doutora Luciana, antes de mais nada, obrigado por estar aqui com a gente. E obrigado por passar na tua agenda aí para a gente compartilhar sobre esse tema que é tão relevante, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Agradeço. Mais um convite teu. É sempre muito bom poder compartilhar e poder distribuir um pouquinho do que a gente vive, né? Nós vivemos condomínio. Eu digo que às vezes eu saio e o papo é diferente, eu fico sem ter o que falar, muitas vezes. A gente respira condomínio, né? Exatamente. Respira totalmente, né? A gente fala de condomínio todo dia, vive condomínio, né? E eu sempre falo que essa é a diferença, né? Entre advogado que conhece de fato o ramo condominial e advogado que está caindo de paraquedas. Então a gente, como síndico, precisa ter de fato pessoas que entendam. E eu acho que essa questão do que o síndico pode fazer é muito complicada, né? Com o que a gente poderia começar? Vamos começar? Será que o síndico pode tirar multas e juros? E aí, gente? O morador ligou para você, o Giovanni balançando a cabeça. E aí, Duílio, o morador liga para você e fala: Duílio, é o seguinte, eu tô só 10 meses atrasado, Duílio. Para que você está me cobrando multas e juros? Para que isso? Não precisa. E aí? E aí, doutora, vamos lá, legalmente, posso ou não posso? Mesmo que seja meu amigo. Perfeito. Então, só recapitulando, Paulo, é sempre importante recapitular. Nas minhas aulas, eu sempre gosto de falar que o artigo 1348, ele é a Bíblia do síndico. Ele não tem 10 mandamentos, mas ele tem 9 mandamentos e mais 2 parágrafos. Então, 1348, do inciso 1 ao 9, são os 9 mandamentos do síndico, e mais os 2 parágrafos, primeiro e segundo parágrafos, que também tem muita importância para o síndico. Então, muitas vezes a gente lê a lei com aquele olhar literal e não consegue fazer a interpretação. Por isso que os advogados, os operadores do direito e até mesmo as pessoas que trabalham com condomínio, elas vão ter que retirar da lei a interpretação. E é como eu vi ontem de um síndico falando para um ex-síndico: gestões são diferentes. Como você administra a tua casa não é a forma que eu administro a minha. Mas nós temos que ter basilares, porque dentro do direito condominial, nós não temos, muita coisa não tem na lei. E nós vamos ter que buscar por analogia a outras leis, por analogia a outras experiências. Muitas vezes o síndico vai ter que assumir riscos, porque sim, ele precisa assumir algumas coisas que não tem na lei e que ele precisa fazer em prol da comunidade, sempre pensando no interesse comum, que é o interesse da massa condominial, nunca em interesses particulares.
que nós vemos na prática é que muita gente só pensa em interesses particulares, né? Então, aí que está a diferença entre o que é legal e ilegal e o que é moral e imoral, aí vai de cada um. Mas a letra da lei, ela é bem clara com certas questões. Então, vamos lá, artigo 1348, inciso 7º, fala que cobrar dos condôminos é um dever do síndico, compete ao síndico, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor, a lei fala bem claro, impor, cobrar as multas devidas. Então, daqui a gente tira que o síndico deve sim cobrar a dívida condominial, lembrando que condomínio tem um CNPJ, mas não é empresa, não vende serviços e nem produtos, e dentro disso nós não podemos dar desconto, porque o síndico pode ser responsabilizado e ele mesmo vai ter que pagar esse desconto depois, porque recai nos danos materiais do patrimônio do síndico. Então, se o síndico dá desconto, ele está dando desconto para quem nunca pagou, sendo que os outros vieram pagando, e isso recai dentro da ilegalidade, porque temos aqui o artigo 1348, inciso 7º, que é bem claro, que fala que é um dever do síndico, tá? Então, não pode dar desconto. O que você pode fazer é parcelar a dívida, né, para ficar mais fácil para a pessoa pagar, mas o desconto não é permitido. O condomínio não vende produtos e nem serviços, tá? Espera aí, se eu não posso dar desconto, eu, pelo menos posso colocar esse cara no SPC, no Serasa, né? Isso eu posso fazer. Também é outra questão, que daí a gente tem que olhar a legislação estadual. Aqui no Paraná, nós não podemos colocar a pessoa no SPC e no Serasa. Já em São Paulo, nós temos legislação específica para isso, Paulo, e podemos colocar a pessoa no SPC e no Serasa. Então, isso eu vejo aqui muitas vezes que as pessoas colocam no cadastro de inadimplentes e não pode colocar o devedor no Serasa. Então, é uma questão bem restrita à localidade. Então, tem estados que têm a lei para colocar no SPC e no Serasa e tem estados que não têm. No Paraná, nós não podemos colocar, só mediante autorização de processo judicial. Caramba, ó, que coisa. Alguém já colocou aqui algum abençoado no Serasa aí? Vontade não falta. Vontade não falta para isso. Deixa eu abrir aqui já para participação aqui. Oi, Ana, você está com a mão levantada, Ana. Pode falar, querida. A Ana. Oi, Ana, não estou te ouvindo. Agora sim, Ana. Ah, foi sem querer, ela falou. Ah, então tá. Giovanni, você está na fila aqui então. Vamos lá, querido, boa tarde a todos. Eu tenho que dar meu espetáculo, né? Vamos lá. Com relação a essa parte de descontos para condomínio e tal, eu já passei por algumas demandas, assim, alguns condomínios que eu assumi, que o síndico fazia alguns acordos e não cobrava os juros nem nada. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que o condomínio em si, esses valores acessórios da multa, elas pertencem aos condôminos. Se você fosse dar um juro, se você fosse querer reduzir esse juro, eu me vejo como... Porque cada valor pertence a cada um de vocês, cada acessório que compõe. Então, se eu for fazer um desconto disso, eu precisaria de uma assembleia e, ao meu ver, seria um quórum unânime, porque esse valor é de cada um dos nossos condôminos. E a gente teve, quando ingressou, fomos fazer um levantamento de todos esses abatimentos que o síndico, gente boa, querido pra caramba, fez, e ficou em torno aproximadamente de R$26 mil. Aí nós entramos com uma ação fazendo a requisição da devolutiva desses valores para o condomínio e saiu do bolso do nosso querido síndico, né? É isso que eu digo. Ele pagou? Faz uns 7 meses no condomínio que eu assumi. Caramba, que coisa. Que pepino. Olha aí, gente, tamanho do pepino aí. Então, é isso que eu digo. Pode ser cobrado. Responde com o seu patrimônio. Outra coisa que perguntam muito é, podemos colocar o desconto em assembleia? O que você acha, Paulo? Você colocaria o desconto em assembleia? O desconto? Olha, eu até colocaria. Agora eu fico me perguntando se é esse quórum de fato. Eu não tenho certeza que é esse quórum que o Giovanni colocou, porque faz sentido isso que ele falou. Né? Porque é valor de cada um. Mas assim, mesmo abrindo ou não abrindo, eu assim não levaria, ou tentaria não levar, porque é difícil você barrar algo assim, se o morador quer, mas assim, você abre uma caixa de Pandora, gente. Se você fez para ele, para mim também. E para ele também, para mim também. Aí imagine, para todo mundo. Quando meus clientes pedem para levar para a assembleia, eu não deixo. Sabe por quê, Paulo?
porque eu faço uma analogia assim, que ela é bem severa. Se está na lei que não pode, é uma ilegalidade. Então, você vai colocar uma ilegalidade para ser aprovada em assembleia? A lei, ela é clara, não há dúvidas sobre a lei. É a mesma coisa que falar assim, ó, dentro desse condomínio, a gente vai decidir se a gente pode matar alguém ou não aqui dentro. Pode? É uma lei federal, a mesma coisa o Código Civil. É um exemplo bem drástico, mas que as pessoas conseguem entender, que a gente não deve levar coisas ilegais para serem flexibilizadas dentro de um condomínio. Então, é uma determinação que eu acredito que não tenha dúvida, não tem dúvidas, a gente não pode dar desconto, não pode, ponto. A pessoa que parcele, que vai atrás de tentar pagar de outras formas, mas é isso, não pode dar descontos, tá? O André depois paga por condomínio, não tem problema. É bem isso. O André perguntou aqui, mesmo se for uma decisão administrativa, eu não sei se o André, se isso é sobre a questão de inadimplência ou não, não cabe numa decisão administrativa isso aqui, né? Ó, Lígia aqui, ó. Só ia falar de que pode ir para o Serasa, já temos o pagamento em São Paulo. A Lígia de São tem Paulo. Gente que não, Lígia, tem gente que tem mais de 10, 12, 15 protestos, nem liga mais. Ó, o Castanho diz que em Santa Catarina pode também. O André perguntou aqui, podemos informar a AGE que a partir dessa data X vão realizar o protesto da unidade? Não é a mesma coisa. Protesto não é a mesma Aqui coisa. Aqui no Paraná não pode, em São Paulo pode, e falaram que em Santa Catarina pode, porque tem lei, né? Não pode. Perfeito. Ó, o Antônio levantou a mão aqui. O Antônio, tudo bem? Gente, quem tiver pergunta, vai colocando pergunta ali, levanta a mão, que aqui a doutora Luciana Lozic, essa aí mata no peito. Essa, eu falo que quando eu vou na assembleia com ela para mim é um segurança de 2 metros de altura. Falei, vai na frente comigo aí. Pode mandar aí. Antônio, pode abrir o teu áudio aí, querido. E eu sou grande, né, Paula? Aí você sente mais segurança. A doutora Luciana Lozic, para quem não conhece ela aí, gente, ela pesa 50 quilos molhada. Oi, Antônio. Pode abrir teu áudio, Antônio. Acho que já tá falando. Tá aberto o teu áudio aí já, Antônio. Vamos lá do Antônio. Não, eu não levantei, se bati foi sem querer, desculpa. Não, foi o Antônio Costa. Tem mais Antônio, né? Tá certo? Foi Antônio Costa. Tem mais Antônio, foi Antônio Costa. Bom, não tem problema. Antônio, qualquer coisa, depois você volta. Ó. A Ivone aqui. O síndico com os conselheiros podem, junto com a administradora, fazer a troca da empresa de limpeza e zeladoria sem aumento de valores, apenas informarem a assembleia? É outra coisa que sempre pergunta, né? Já vamos emendar isso sobre questão de troca de terceirizada, questão de troca de portaria remota, garantidora e administradora. O síndico pode ou não pode fazer? Porque diz lá que, na maioria das convenções, que nós temos esse poder administrativo para fazer. Eu entendo que tem que ver caso a caso, Paula. A princípio pode, mas há restrições, porque quando se trata de gestão, principalmente do síndico profissional, as pessoas querem saber o que está acontecendo. Tem que ser olhado na convenção e no regimento quais são as regras para, por exemplo, demitir empregados, contratar empresas. Então, tem convenções que falam tranquilamente sobre isso, mas tem convenções que são omissas. E aí a gente tem que ver também os valores. Vai trocar de uma empresa para outra, não vai mudar valor, mas vai mudar o serviço. Será que o escopo é o mesmo? Será que são os mesma quantidade de empregados? Então, tem que ser visto caso a caso. A princípio pode, eu posso contratar a administradora, por exemplo, a gente fala que é um cargo de confiança do síndico, mas você deve levar para a assembleia para ser ratificado, que é confirmado em assembleia. Então, todas essas questões, muitas vezes tem dentro da convenção e do regimento. A convenção sempre fala, a maioria delas, pelo menos, que o síndico pode admitir e demitir empregados. Mas daí há um problema que empregados da terceirizada não são empregados do síndico. E aí seria admitir ou demitir empresas vinculadas ao condomínio. Então, a gente precisa verificar. O artigo 1348, parágrafo 2º, fala que o síndico ele pode transferir a outrem, total ou parcialmente, poderes de representação e funções administrativas, mediante aprovação de assembleia, salvo disposição contrária na convenção. Então, quando a gente contrata, por exemplo, uma administradora, a gente trocou a administradora, a gente tem que levar para dar conhecimento, nem que seja depois da contratação em assembleia, tá? Perfeito, vamos lá. Oi, Antônio. Agora você pode falar, Antônio. Agora você está aparecendo aqui. Agora deu certo. Oi, Antônio. Oi, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, eu estava com problema no computador, agora eu peguei o celular.
Sobre o item anterior, a garantidora pode dar desconto, né? Aí a garantidora é um problema dela, porque ela já ficou com as taxas, né? E aí é uma sim. questão de administração dela. Tá? Aí o síndico não tem responsabilidade sobre esse desconto. Sim. Então tá bom. Tua garantidora deu desconto? Já deu. Tá tomando prejuízo, então. É, Né? Porque nem precisava. Pois é. exatamente. Essa garantidora tá boazinha, hein? Essa tá mesmo. Oi, Giovana, você levantou a mão, querido? Pode falar? Sim, uma coisa referente a essa situação de prestadores de serviço e tal, né? O próprio Milton Necorete fala que a gente tem que prezar pelos serviços que interessam a todos os possuidores, a todos os condôminos em si. E é uma responsabilidade direta realmente do síndico. Então, assim, demandas que não vá gerar qualquer tipo, que venha afetar, tipo, vou trocar a empresa de gás, conseguir uma mais em conta, uma mais tal. O síndico ele tem poder de fazer essas demandas. Porém, Sim. o síndico não precisa levar, né, por mais que ele, né, possa, mas o síndico tem que ser esperto. Toda e qualquer troca, alteração de serviço que você vai fazer, por mais que você tenha esse poder, joga na Assembleia, passa os motivos, expõe a situação, leve os orçamentos que justifiquem esse motivo. É um trabalho que você tem a mais, mas é uma segurança, uma tranquilidade de ser na frente, porque, não foi o síndico da Assembleia, definiu. Você tirou do teu e jogou na Assembleia, que é soberana. Então, você se isenta de todo e qualquer problema que venha gerar posterior a essa. Então, tem coisas que você pode fazer sem autorização? Pode. Mas é bom que jogue tudo para a Assembleia. Não custa, gente. Isso é uma coisa tranquila de fazer. Hoje em dia, com a Assembleia remota, o importante é se resguardar. Como síndico, a gente já tem muitas responsabilidades e problemas que vêm para a gente. Então, o que a gente puder delegar de responsabilidade para a Assembleia é o que deve ser feito. Ao meu ponto de vista, é o que eu faço geralmente. É isso mesmo. A Assembleia é sempre uma segurança para vocês. Então, vocês deram conhecimento, não dá para falar que as coisas estão ocultas, que você está tomando conta do condomínio. E aí, o que gera que a pessoa fique no cargo é a competência, sim, mas também a transparência, porque eu vejo muita gente que trabalha e não demonstra que trabalha, então as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem, por exemplo, que vocês fazem limpeza de caixa d'água. As pessoas não sabem que vocês têm manutenções de caixa de esgoto, de caixas de gordura, coisas que a gente não vê. Então, a gente precisa comunicar sempre o que está sendo feito, porque isso, sim, é importante para que vocês possam realmente ganhar a confiança dos condôminos. Então, o que o condômino vai ver? Ele vai ver a flor plantada, ele vai ver o jardim manutenido, ele vai ver uma pintura, ele vai ver isso, ele vai ver. Mas o que ele não vê que vocês fazem tem que ser comunicado. A mesma coisa, isso gera confiança, isso gera conexão com os condôminos, isso passa credibilidade da parte de vocês. Agora, ocultar, deixar de fazer assembleia, as pessoas começam a desconfiar, né? E hoje tudo é desconfiança, principalmente para cima do síndico, né? Demais, ó. Tem mais questões chegando aqui também. Ó, a Márcia aqui, minha querida amiga lá de Fortaleza, tá por aqui também. Se eu passar alguma aqui, vai me cobrando aí, por favor. Tá, pessoal? Ó, a Márcia que colocou aqui, tá? Eu vejo diferente, os condôminos sempre jogam em cima do síndico, mesmo que leve para a Assembleia. É difícil. A gente certo tá errado. O síndico tem dessa mesmo. A gente certo tá errado, certo tá com problema, enfim, certo é difícil. Ó, o Paulo aqui colocou aqui, o segredo é comunicação sempre, né? A gente tem que saber se comunicar sempre, tem que ter essa possibilidade sempre. Ó, o Marcelão tá por aqui também. Olá, boa tarde, grande PC, sucesso. Obrigado, querido, valeu. Ô, doutora, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Eu posso proibir algum morador de levar um visitante indesejável? Vamos pensar que eu tenho um visitante lá que ele já faz um fuzuê quando vai no condomínio. Eu tive um caso assim, se eu podia ou não podia, eu proibi o cara de entrar no condomínio. E assim, o negócio chega a ser nojento. É um negócio terrível. Eu vou abrir para vocês aqui coisa rápida, que eu nem gosto de falar sobre isso. Tinha uma piscina no condomínio, uma piscina bem no meio do condomínio com 4 torres, no tempo que eu trabalhava com condomínio grande. 4 torres. E aí, crianças assim, de 10, 12 anos, adolescentes ali, e a gente pegou o cara no meio dos arbustos se masturbando um dia. Ele era irmão de uma moradora. Na hora, eu fiquei sabendo depois, na hora eu proibi, falei, esse cara não entra mais aqui. Eu não sabia se podia, não podia. Eu fiz mais com medo do que qualquer outra coisa.
Eu falei, você não pode entrar aqui. Agora vamos pensar. Eu tenho aqui no meu condomínio, aqui, por exemplo, a vizinha da frente aqui, não sei se ela tá por aí ou não, mas se for, serve para ela também, que ela tem uns amigos bêbados aqui que ficam gritando de madrugada quando sai, né? Eu não ligo muito, porque eu também faço minhas festas aqui também. Então, chumbo trocado não dói, né? Se ela não se incomoda comigo, eu não me incomodo com ela e tá tudo certo. Mas, assim, vamos pensar, eu tenho aí um parente complicado, alguma pessoa assim, um amigo, eu posso proibir esse tipo de coisa? Vamos pensar, olha, esse caso que eu coloquei é um caso extremo, né? Não pode proibir e tem que chamar a polícia para esses casos. Os casos extremos, você chama a polícia na hora, tá? Chama a polícia, pede a retirada dele com a polícia e abre um boletim de ocorrência. Mas, assim, não pode proibir, porque senão depois ele cometeu uma ilegalidade ali dentro, isso é um crime, né? E aí você vai cometer outra, e aí pode recair sobre o condomínio ainda. Foi proibido de entrar no condomínio, vou pedir danos morais. Então, as pessoas fazem isso. É a mesma coisa aquele inadimplente que deixaram entrar ele na Assembleia. Chega lá na Assembleia, eu já tive um caso assim, que ele falava para mim, quem é o inadimplente aqui? Quem é o inadimplente? Eu falava, eu não sei, não tive acesso à lista de inadimplência, e era ele. Ele queria que eu falasse para poder entrar com a ação contra o condomínio. Então, assim, eles querem gerar um outro tipo de ressarcimento. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O que é caso de polícia, gente, é caso de polícia, não vão se intrometer. Igual eu falo, síndico não tem que apartar briga em área comum. Síndico não tem que ir lá e apartar. Isso aí é caso de polícia. Deixa ele se matando, liga para a polícia e pede a retirada. E abre o boletim de ocorrência, né? Porque senão acaba sobrando para o condomínio. E síndico tem que entender que síndico não é herói, né? Síndico tem suas funções delimitadas ali e vai fazer o que é melhor, mas também dentro dos limites da lei. Se o Estado não dá conta, o que a gente pode fazer, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque pode sobrar para o condomínio e aí você vai ter que responder ainda. Imagina, você criar um problema para você mesmo. Respira, síndico, respira, faz assim o sinalzinho, ó. Pede ajuda para Deus, porque que Deus te dê paciência, porque se ele te der força, você vai lá e arrebenta. Oi, Giovanni. É bem isso. Sacanagem. É bem isso, Paulo. Às vezes, sempre surgem algumas situações com condôminos, assim, que trazem visitantes e demais pessoas que venham gerar algum transtorno posteriormente, ali ou durante essa estada, mas realmente a gente não pode cercear o direito de propriedade da Constituição, que garante ao proprietário, ao morador, ter na sua unidade, né, o convidado. O que cabe e compete a gente, como síndicos, é simplesmente fazer a gestão administrativa do negócio. É a mesma coisa quando tem lá o cara se masturbando, ou tem gente quebrando o pau ali na área comum, um monte de coisa. O que vai competir para você? O pessoal vai lá. O síndico não vai lá separar. O síndico não vai bater na porta do morador que está lá com som alto. O que o síndico vai fazer? O síndico vai fazer as devidas advertências, tendo as reclamatórias todas documentadas por escrito, comprovado, né? Porque você precisa comprovar, para não ficar a palavra de um contra o outro, e acabou. Quem vai chamar é quem está tendo briga lá, está lesado. O síndico profissional não está lá, mas quem está presenciando. O síndico não tem esse poder de ir lá, abrir um boletim de ocorrência de uma situação que ele não estava nem no condomínio, nem presenciou, então ele não tem essa capacidade. Né? A gente já teve algumas situações que foram relacionadas e ocorridas isso também na delegacia, né? De tanto encher o saco, Giovanni, não vai dar certo, eu não posso ir lá, vocês presenciaram. Fui lá e ainda pedi para o escrivão, gente boa pra caramba, colocou por escrito que eu não tenho autonomia para fazer isso. Então, o que o síndico faz? É gestão administrativa, você vai fazer lá, conforme o regimento, aplicar as demandas, não se metam nessa coisa de problema, riscos, assim, que tem uns outros, você está colocando você primeiro em risco. Quantos síndicos conhecidos que a gente não teve conhecimento ali, que foram bater em porta de bêbado de festa, levou tiro, levou facada, morreu embaixo, né? Primeiro a tua segurança, faça o teu serviço que é administrativo, e o resto é poder coercitivo do Estado, Polícia Militar. Vocês não têm que se meter nesse tipo de coisa. É um problema muito sério. E isso, acho que isso é outra coisa bem importante, deixar bem claro também, né, doutor? Esse ponto que o Giovanni levantou aí, porque a gente, como síndico, às vezes, a gente quer ajudar, quer intervir, mas tem guerra que não é nossa, meu. Não é. O problema é que não a é mesma nosso, coisa é o inadimplente, a área comum não pode proibir, a gente não pode proibir inadimplente, tem que deixar ele andar, fazer o churrasquinho dele, fazer a festa, continuar deixando de pagar o condomínio. E você sabe por que, Paulo, que a gente não pode proibir o inadimplente de utilizar as áreas comuns? Você sabe os fundamentos? Até onde eu sei é porque ele já está sendo punido, porque ele vai pagar juros e multa e ele não pode votar. 22%.
Juros de 1%, multa de 2%. Ah, tomara que Ele coma já está maionese sendo azeda. punido. Mas não tem nada que diga que você não pode sacanear o desgraçado, né? Sacaneia. Agora até estava falando sobre isso no outro grupo aqui, um grupo do Sérgio Gouveia, do De Repente Síndico aí, inclusive o Sérgio vai estar comigo aí umas semanas para frente, e até teve alguns colegas síndicos que colocaram lá que eles cobram antes, mas esse cobrar antecipado, o uso do salão de festa, por exemplo, eu tenho que fazer isso para todos, né? Eu não posso fazer para alguns apenas. Exatamente, tem que fazer para todos, tem que ser um critério uniforme. Até passando nisso, gente, levanta a mão, quem tiver com dúvida, escreve aqui, tá? Até pensando nisso, eu tive num condomínio que o pessoal estava fazendo algumas regras para o uso do Airbnb. É outro pepino aí. A gente está indo naquilo que pode e não pode fazer, gente, para lá e para cá. E nesse condomínio é o seguinte, os moradores eles estavam definindo fazer ali, para quem usa Airbnb, para as pessoas terem acesso às áreas comuns, principalmente a piscina, essa pessoa tem que apresentar ali exame médico para poder usar a piscina. Mas detalhe, é apenas para quem é do Airbnb, os outros moradores não precisavam. Não, tem que ser para todo mundo. E aí? A regra tem que ser para todo mundo. Essa questão do Airbnb está um problema, porque a gente não tem lei ainda. Falam que vai ter lei para todos os lugares do Brasil, né? Falam que vai ter uma lei estadual para cada lugar do Brasil, mas a gente não tem ainda. O que a gente tem são 2 julgados do Superior Tribunal de Justiça. Um fala que, para que seja proibido o Airbnb, tem que estar na convenção por meio da subscrição do quórum de 2/3 de todos os condôminos, né? Que é bem difícil em vários condomínios. E o outro fala que se tiver finalidade residencial o condomínio, não pode ter Airbnb. Qual que é o grande problema do Airbnb? É a bagunça que as pessoas fazem. Tem condomínio que já foi feito para isso, inclusive estão construindo agora condomínios que serão próprios só para fazer essas locações por curtíssima temporada, que é o nome correto, né? Então, lá na convenção já vem autorizada a questão do Airbnb. Agora, a maioria dos condomínios não tem, são condomínios antigos, a pessoa se hospeda no condomínio achando que vai descansar como se fosse no hotel, vai fazer sua festa, vai passar 2, 3 dias e atrapalha a rotina dos moradores. Então, o grande problema do Airbnb é a segurança, claro, porque tem condomínio também que não tem portaria, né, Paulo? E faz Airbnb. Então, aí é um problema muito maior. Então, a questão da segurança e a questão da perturbação ao sossego, que são 2 coisas que são coisas seríssimas para a questão do Airbnb. E não pode ir perebento com o pé lá na piscina dos homens lá, senão vai dar problema. Mas assim, o que a gente diz? Se a gente proibir, vamos trabalhar aí, Paulo, com segurança jurídica. Se eu proibir com 2/3, colocar na convenção, ok, você não vai ter mais o que discutir. Agora, se você proibir, baseado no acórdão, que é de uma turma do STJ, que, o meu condomínio tem finalidade residencial, não pode, então, é problema. Tem uma pessoa falando ali, o jurídico me orientou a levar para a Assembleia e mudar regimento. Não adianta mudar regimento, tá? Você vai perder teu tempo. É por convenção, não é por regimento. Regimento não trata da questão do Airbnb. Então, assim, para que vocês tenham segurança jurídica, tem que estar na convenção e não no regimento. E também não pode ser decisão de Assembleia. Coloquei na Assembleia a proibição do Airbnb e não alterei a convenção, também não é válido para fins de judiciário. E aí o proprietário do apartamento, ele também tem o direito de propriedade, ele vai entrar contra a decisão de proibição e vai falar, olha, eu quero utilizar para alocação por curtíssima temporada. Então, a gente fica ali dentro de um conflito de direitos. Será que esse hóspede realmente está atrapalhando esse condomínio? Se ele conseguir comprovar que não atrapalha, ele vai ter esse direito, sim, na justiça de utilizar o apartamento. Mas o hóspede que está utilizando o apartamento, ele tem exatamente os mesmos direitos e deveres da pessoa que mora lá. Então, se eu vou entrar na piscina com exame médico, esse hóspede precisa de exame médico para poder entrar na piscina. Se eu vou levar na convenção. Tem alguém falando, Paulo. Pronto, fechei aqui. Se eu vou fazer barulho e vou levar uma multa por perturbação ao sossego, porque eu estou fazendo uma festa e várias pessoas se incomodaram, esse hóspede também vai ter que levar essa multa. Então, o que a gente orienta? A pessoa que está fazendo Airbnb, para o proprietário, que o síndico conversa com o proprietário e fale, olha, você até vai poder, porque aqui não é lugar de Airbnb. Mas saiba que os seus hóspedes estão sob a tutela do nosso regimento e da nossa convenção. Então, toda vez que vier um hóspede, vocês têm o dever legal de passar todas as regras do condomínio para eles, tá?
Perfeito. Eu já confessei para vocês aqui, eu uso bastante Airbnb. Não faço zona, tá? Vou bem quieto, cumpro todas as normas, mas de fato, tem condomínio que você entra assim, entra numa boa. Tem outros que são mais complicados, que você tem que mandar documentação antes, tudo. Ok. Denilson, você levantou a mão, querido. Pode falar, cadê o Denilson? Opa, tô aqui. Opa, Denilson, não estamos te vendo aqui, acho que não sei se Tá, tua câmera vou está deixar só ligada no ou áudio. não. Tá, pode falar, querido. Eu tô dirigindo, vou deixar só no áudio aqui, tá? Tá bom. Posso olhar na tela. Vamos lá. Existe vamos dizer assim, uma via de duas mãos aí, informações diferentes no meio jurídico, né? Então, existe um advogado famoso aí em São Paulo, que todo mundo conhece, né? Não vou falar nomes, que ele orientou no congresso que eu fui dele, a orientação dele na palestra foi que não podemos proibir, mas podemos regrar no regimento interno, certo? Eu tenho uma teoria jurídica que pensa de uma maneira, nós temos advogados que pensam de outra maneira. Então, dentro do meio jurídico mesmo, a gente tem essa contundência de informações diferentes. E a gente fica meio perdido. Aí você vê um grande nome, famoso, grande nome falando uma coisa. Aí tem a doutora que também é muito famosa, grande advogada, Luciana, falando outra forma. O meu jurídico, que é do Carpati também, tem a posição deles. Então, assim, a gente fica perdido nessas informações, nós mesmos síndicos, porque a gente ouve informações diferentes de advogados, né, renomados no mercado, e aí fica essa redundância de informação, sabe? Esse regramento, Denilson, pode ser feito, sim, pelo regimento para todos os tipos de hóspedes, tá? Não só do Airbnb. Certo. Hóspedes e visitantes, você pode fazer um regramento. Mas o que eu entendo? O regimento, ele já tem todas as regras que vai ter para a pessoa que vai fazer a bagunça quando ela está hospedada. Na maioria deles tem. O regimento que não tem, ele tem que ter mais regras, então, porque veja, a maioria tem regras para perturbação ao sossego, a saúde e a segurança, que é o que limita o ordenamento do condomínio. Então, a pessoa que entra, ela está submetida totalmente ao regimento. Então, daí a gente não tem divergência. Se você quiser fazer regras específicas que o regimento desse condomínio não tem, melhor ainda. Só que, assim, todo mundo que for hóspede e visitante vai submeter às mesmas regras, independente se seja locação ou não, porque tem visitante que vai e fica sem pagar, né? É hospedado na casa da pessoa. E que também pode fazer bagunça e que também vai ser submetido a essas mesmas regras, tá? Por exemplo, uma das regras citadas foi colocar o tempo mínimo de contrato de locação de 90 dias. Não sei se isso é legal. Isso quebraria Airbnb. Eu preferiria colocar na convenção, porque, assim, você pode até colocar no regimento, mas se a pessoa entrar na justiça, aqui no Paraná, você vai ter problema com isso. Entendi. Tá? Eu acho que você vai ter problema, porque dos nossos processos, já teve autorização para a pessoa manter a locação do Airbnb, porque não estava dentro da convenção, e eles entendem que a regra dentro do regimento, ela não é válida para isso. A gente não pode limitar direito de propriedade dentro do regimento, ele não é um instrumento correto para isso. O instrumento para limitação de direito de propriedade é a convenção. Se você olhar o Código Civil e a Lei de 64, tem as matérias que são delimitadas para a convenção, e uma delas seria essa limitação do tempo de locação. Tá. Entendi. Muito obrigado. Imagina. Nada, Denilson. Ô, doutora Luciana, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que o Flávio Rapp levantou, e essa pergunta é bem interessante. A gente já pode levar essa pergunta até para outras questões. O Flávio colocou aqui. Paulo, falando de acesso da polícia no condomínio, como o acesso do oficial de justiça? Porque às vezes você está aí na tua casa de boa e esses abençoados, parece que eles dormem com as corujas, né? Com as galinhas. Eles estão 7 horas, 6 horas da manhã, eles estão na porta do condomínio. Aí te liga o porteiro desesperado, o zelador, ou a portaria remota, fala, tem um oficial de justiça aqui, ó. O que a gente faz? Eu deixo ele entrar ou não deixo? E a gente pode ou não pode? Já vamos levar isso aí também para empresa que faz corte de energia elétrica, corte de gás, a gente pode proibir ou não pode proibir? Porque tem morador que se corta a luz dele, ele fica doido, ele quer bater no síndico, meu amigo. Eu deixo entrar. Tem que deixar entrar. E aí? Olha, a questão do oficial de justiça, toda vez que tem um oficial para entrar, as pessoas me ligam muito desesperadas.
Toda vez, sabe? É uma informação que eu acho que falta mesmo. Mas é assim, o oficial, ele tem que estar com mandado, tá, gente? Ele não pode chegar simplesmente, eu vou entrar. Ele tem que estar com mandado e com a credencial. Então, esses documentos têm que ficar cópia na portaria para serem entregues para o condomínio ou direto para o síndico. Então, assim, a gente precisa saber quem está entrando, porque hoje tem muito golpe. Um dos golpes é por meio de oficial de justiça, né? Que eles entram no condomínio falando que são oficiais e não são. Então, tem que ter o mandado. Nesse mandado vai estar escrito que caso você não autorize a entrada do policial, ele vai vir com força policial, né? O do oficial, ele vai vir com força policial. Então, se você não autoriza, depois ele vem cheio de polícia para poder entrar. Então, tem que observar se esse mandado é realmente para a pessoa que realmente reside ali, que é dona do apartamento, se tem essa determinação da força policial após essa visita, porque tem uns que são só para entregar a intimação. E aí ele chega lá e já quer entrar. E aí você não pode deixar, você não precisa necessariamente deixar. Então tem que olhar o que tem dentro desse mandado. E ficar com a cópia e ficar com a credencial do oficial, tá? Isso é bem importante, porque na cópia vai ter o número do processo. Então, aí vocês pedem depois para um advogado acessar, para ver se é isso mesmo, os processos são públicos, independente se seja processo do condomínio ou não, porque geralmente é processo de particular. Existem horários, né, doutor? Podem falar. Existem horários para esse oficial ir até o condomínio, né? Sim, existem horários, é sempre horários comerciais. Aí tem uns mandados que eles são fora dos horários, mas aí é busca e apreensão, eles são bem mais... geralmente, os juízes não têm deferido, tá? Assim, a não ser que seja, por exemplo, que pegaram no condomínio nosso, que era uns 3 anos atrás, de traficantes que estavam guardando armas dentro do condomínio. Daí eles pediram autorização, informaram o síndico que ia entrar às 5 horas da manhã, que iam arrombar, fazer busca e apreensão mesmo. Aí, mas foi tudo avisado um dia antes. Então, geralmente, eles, quando é coisa bem séria, que vai entrar madrugada, eles não avisam, assim, eles avisam antes, eles não chegam às 5 horas da manhã e vai pedindo para o porteiro para entrar. Eles pedem orientação para o síndico antes. Tem alguma até forma como de entrar, andar no condomínio, enfim. Tem alguma forma de verificar se esse mandato é verdadeiro? Tem, na hora ali? Consultando o Projude, é que às vezes tem mandado que não vai estar aberto, Paulo, para consulta. Vai estar, segredo, mas né? os advogados conseguem. Que tem atos que não ficam públicos, mesmo no processo público. Beleza? Ó. E Giovanni, geralmente nesses mandatos ali, como a doutora falou, busca e apreensão, alguns é para desocupação de imóvel, né? E outros até da própria Polícia Civil, da parte de narcóticos, que estão cumprindo mandados dentro do condomínio. Então, eles têm toda essa documentação já preparada e já deixam ali tudo. Uma coisa que é importante, eles tendo toda essa documentação legal ali, assinado pelo juiz, tudo certinho, libera. Senão você vai estar obstruindo a justiça. Então, ou seja, você vai acabar puxando mais uma responsabilidade legal para você e você vai sentar na boneca. Então, assim, viu a documentação, tá tudo certinho, o preço equipado. Às vezes, como a doutora disse, você não vai conseguir consultar, mas, cara, você também não é um perito documental ali para levantar se é ou não. Então, mas aí fica com o documento, né? Tira foto do documento, da identificação, do mandado. Tem que reter. Tem que reter toda essa documentação. E gera um problema assim. Então, assim, se eles estão documentados, eles vão entrar e acabou. Você pode ser gente boa quando eles entrarem e avisar o condômino, ó, tá ferrado, se vira, né? Mas não pode bloquear. E referente àquela questão do Airbnb, não tem uma classificação ali. Tem vários sentidos de que pode, não pode, como fazer. Eu tomo como Airbnb como hospedagem, não como locação por curta temporada. Eu puxo para mim como hospedagem, não vou entrar na parte da lei do inclinato para poder jogar e justificar alguma coisa. Então, o que a gente geralmente, eu tenho seguido, porque não tem nada pacificado. Cada um, o advogado tem uma visão, uma forma diferente, mas assim, se na tua convenção ela diz que é estritamente, se ela é residencial ali e tal, ela não é para uma hospedagem. Agora, se a tua convenção fala que vai ter, que pode ter, aí pode ter. Se não tem, não, cara. Então, assim, o documento de operação que você vai fazer para poder liberar a hospedagem, como a doutora falou, é a convenção. Então, na convenção, pode. A gente fez algumas alterações, colocando a possibilidade de locações, né, para hospedagem, né, de curta temporada.
O regimento interno, eu acho que o que o Denilson estava perguntando, seria mais o regramento para os proprietários que colocam esse tipo de serviço nas suas unidades. Nos nossos regimentos eu tenho colocado as responsabilidades para esse tipo de locação. O proprietário deve comunicar, entregar regimento, passar data de isso é entrada, importante. saída, RG, CPF, veículo, placa, modelo. Para quê? Em caso de qualquer situação que venha ocorrer dentro do condomínio com um hóspede, você consegue ter uma celeridade para poder identificar e verificar a unidade que será penalizada. Eles vão responder por todas as obrigações que constam no próprio regimento. Acho que seria isso mesmo, né? Uhum. Uma vez o oficial do justiça chegou no condomínio meu lá, era para pegar uma Kombi, velho. Falei, boa sorte. Do teu Vai me amigo, né, limpar Paulo? a Você frente tem uns amigos que, olha... Vai me limpar a frente do condomínio, pode levar essa imundice aí. Ó, quem tá por aqui também dando ar da graça é meu amigo William Santos, vulgo síndico revoltado. Fica aí, revoltado, pra gente conversar um pouquinho no final aqui. Eu, você, Luciana, pra gente contar aquela novidade aí que a gente tem, tá bom? O Sevilha também pediu aqui a palavra. Sevilha, cadê você? Não tô te vendo aqui, querido. Estamos Tô com aqui, 76 pessoas aqui. tô aqui, Tudo Paulo, bem? só não vou mostrar vídeo para não assustar a galera, já basta ter ficar olhando para a cara do Bazela já. Giovanni. Oi. Pode falar, querida. Eu uma pergunta para a doutora. No caso, quando chega um delegado da Civil para entregar só uma intimação no condomínio, e o morador, ele se separou já e não mora lá. O marido saiu da casa e foi uma intimação da delegacia para ele. Uhum. Mas o delegado que foi entregar? Foi. Ele se identificou como um delegado. Aí, Estranho, hein? Isso aí não é função do delegado. O delegado geralmente não entrega. Isso, acho que era Tava uma sem manta, hein? funcionário na delegacia, tava sem funcionário. sei lá o que foi. E ele quis que, além de eu liberar a entrada dele, eu desse o contato do morador que já tinha saído. Isso pode acontecer? Eu posso me negar? Que esquisito. Não, você não pode dar contato de ninguém. Pela LGPD, a gente não pode passar nenhum contato de morador, de nada, porque são dados pessoais, né? Ele teria, para pedir um dado hoje, um delegado tem que fazer um mandado mesmo. Ele chega com um mandado, uma ordem da polícia e pede os dados formalmente, aí você registra o dado e manda para a delegacia. Então, essa que é a formalidade. Você não vai ficar entregando contato informalmente, que depois você pode ser processado por isso. Entendi. E no caso, seria só uma intimação da polícia. Ele mostrou a identificação dele e era só intimação, não era um mandato. Eu posso me negar nesses casos. Pode negar. Até se fosse a intimação, ele teria que dar um endereço eletrônico para você devolver a informação em um prazo também. Você não é obrigado a informar tudo na hora. Entendi. Obrigada. Vamos puxar daqui a pouquinho mais esse William, ponto da LGPD. olha, o William já começou a pedir para eu mandar um abraço ali. Ele fez isso comigo na TV, ao vivo, tá, gente? Eu estava ao vivo, o William fez pegadinha para mim na TV. E eu vou mandar, William, vou mandar um abraço, pode deixar. Aqui, ó, a Natália é lá de Santos. Tem muita gente de Santos que sempre está com a gente aqui. A Natália é de lá da região, uma cidade fantástica da área condominial. E ela colocou aqui: a síndica pode arrumar vazamento entre as unidades e cobrar da unidade causadora? Meu, como chega isso pra gente? Pois a água não é individualizada. Mas vamos dizer lá, aqui pegando esse caso aqui da Natália. Tem 2 moradores. Aconteceu comigo essa semana, inclusive. A moradora veio reclamar: olha, a moradora de cima tá aqui, tem um vazamento já há tantos anos, ela arruma e volta, agora estragou meu gesso, eu preciso que o condomínio faça alguma coisa. E a senhora não está envolvendo nenhuma das áreas do condomínio. Não é uma área comum, não é aprumada, é uma outra área. Tem que ser um acerto entre vocês. Eu posso servir de mediador, tudo, mas eu posso, de repente, se for um caso de uma aprumada, mandar arrumar entre esses dois, uma aprumada, cobrar direto. Como é que eu posso fazer isso? Não, acho que várias aqui já passaram por isso, né, gente? Aprumada é responsabilidade do condomínio. Agora, se for cano entre uma unidade e outra, não. A gente não pode intervir, Paulo, pelo seguinte: como que você vai cobrar dela depois? Eu te falei disso essa semana, inclusive, né? Você não tem direito nem de cobrar a pessoa depois.
Então, assim, você pode acertar que vai arrumar e vai ter o reembolso, ok, mas a gente não orienta que seja feito dessa forma. Você deixa que a pessoa, você pode até indicar o profissional que vai arrumar, ela acerta com o profissional a parte financeira, ela faz todas as tratativas ali com o profissional, mas o condomínio não deve se misturar com essa questão, com essa relação, porque é um problema entre vizinhos, é direito de vizinhança, não é problema condominial. Aí você vai utilizar o dinheiro do condomínio, de todos os condôminos, para resolver uma questão entre particulares. Ontem também tive uma consulta sobre isso, de uma cliente nova que está com um problema no telhado do condomínio, que vaza para a unidade de baixo, e também ela tem um entre unidades, e o condomínio está pagando todos. Então, eu falei para ela que telhado de condomínio, sim, faz um laudo, veja se realmente a responsabilidade é do condomínio, porque às vezes, gente, até telhado eu já vi casos que não são responsabilidade do condomínio, é do próprio Eu tenho um assim, morador. foi definido em assembleia. Por isso que a gente precisa de um laudo, sempre um laudo técnico, não somos nós que vamos falar de quem é a responsabilidade, é o laudo. Você, síndico, não tem expertise para isso. Então, vamos fazer um laudo para ver de quem é a responsabilidade, mas do cano, por exemplo, o caso que a gente tinha lá, do banheiro para banheiro, é responsabilidade dos vizinhos, e o condomínio está pagando por aquilo. Então, está dando um prejuízo para toda a massa condominial de uma coisa que não deveria ser deles, né? Deixa eu correr aqui, gente, ó, a Giselda aqui falando, uma vez o inquilino queria que às 3 da manhã fosse intervir numa festa, eu disse que não iria, que ele podia chamar a polícia, melhor coisa que você fez, Giselda, não se meta com bêbado, Deus o livre, nesse horário ainda, ó a Mariana aqui, no caso para inadimplentes, não pode negar o uso do salão churrasqueira, no caso do salão, por exemplo, pode cobrar o valor à parte da taxa, você pode cobrar adiantado, e pode cobrar o valor à parte, desde que isso seja para todo mundo, né, doutora? Tem que ser algo para todos, conforme a gente falou. Exato. Ó, a Ana falando que está com problema de Airbnb em um condomínio. A Natália aqui colocou de novo aqui. Como que vocês fazem valer o direito de vistoria? Tenho foto de uma antiga inquilina de um desvio de esgoto da pia para o ralo da área de serviço. Ela desviou para a área de serviço um ralo. Isso aí você tem que notificar, e até porque, dependendo da região, o condomínio pode ser multado pela companhia de saneamento. Para onde está sendo desviado isso aí. A Márcia perguntando aqui se pode colocar na convenção proibição. Pode, Márcia. É bem na convenção que você precisa colocar a proibição aí do uso do Airbnb. A Ana aqui de novo. O jurídico me orientou a levar para a Assembleia e mudar o regimento. Foi que já a doutora falou, né? O ideal é que seja na convenção. O Marcelo Costa aqui, ó, pergunta, temos 2 apartamentos que oficialmente são da construtora que está no Rio de Janeiro. De 2024 até hoje, a construtora não paga. Os novos proprietários têm que assumir a dívida, certo? Vamos falar sobre essa questão da dívida ser do imóvel, do próprio terreno, que a gente diz? Ali, eu acho que é bem importante deixar claro isso, né? Sim. Dívida condominial, assim como as multas e as advertências, Paulo, porque tem gente que fala, mudou o inquilino, vamos zerar as advertências, elas são do imóvel. Então, infelizmente, se o inquilino entrou de novo, cabe ao síndico decidir se vai zerar as penalidades daquela unidade ou não, porque, sim, multa de reincidência da multa vai para o proprietário, e daí ele acerta com o inquilino, vai no boleto de condomínio, tá? Então, a dívida condominial é a mesma coisa, ela é do imóvel. Então, se você vendeu o imóvel com dívida, você vendeu o imóvel mais a dívida. E a gente pode cobrar a dívida até 5 anos. Então, não pode deixar correr muito tempo, porque senão você perde, a dívida prescreve, e a gente só pode cobrar 5 anos de dívida. Então, assim, o imóvel foi vendido, mas eu não sabia da dívida. Infelizmente, você vai ter que pagar, porque próprio terreno, a dívida é própria do imóvel. Perfeito. Ó, gente, quem tiver pergunta vai levantando a mão aí, tá? Aproveita a doutora Luciana aí e tira a sua dúvida. Hoje a consulta é gratuita aqui, tá? Aproveita. Que essa aí, ela tem agenda corrida. Ó, aqui, ó, a Fátima colocando aqui, mas seus próprios moradores fazem bagunça e acha que não pode ser chamada a atenção. Tem um monte assim, né, Fátima? Que acha que não pode. Ó, a Márcia aqui colocou de novo. Tem jurídicos que são a favor de não proibir, pois logo virá uma lei permitindo, o que eu não estou segura disso. Não, eu acho que vai ter, Fátima, só que eles estão demorando bastante para fazer essa lei. Os aplicativos. Ó, a Giselda falando aqui que não dá acesso oficial de justiça. Cuidado, Giselda. E deixa eu falar, eu tenho um parênteses quanto a isso, assim, eu não sou a favor e nem contra, eu acho que depende do condomínio, porque tem condomínio que ele já é para isso.
Então, a gente não pode, né, ir contra, a favor, ele já tem na convenção. E aí eu acho que depende dos interesses, porque o problema do Airbnb também, Paulo, é que eles estão usando para crimes. Teve um condomínio nosso aqui em Curitiba, num bairro nobre, que a menina era uma dentista, com consultório também em bairro nobre, que estava fazendo tráfico com Airbnb, dentro desse tráfico de drogas, dentro do condomínio, utilizando. Então, assim, são questões que são sérias. A gente não está falando daquele hóspede, tipo o Paulo, que vai e não incomoda ninguém. A gente está falando do hóspede que incomoda, do hóspede que pode cometer um crime. Então, assim, defesa do condomínio, nesses casos, eu sou totalmente contra. Só que a gente precisa passar a segurança jurídica total para o condomínio e qual o risco que o condomínio vai assumir. Porque nesses casos, por exemplo, às vezes é melhor você proibir e assumir um risco do que você deixar a pessoa continuar cometendo crime ou fazendo baderna dentro daquela unidade, né? Doutora, chegou outra dúvida aqui. Já em cima dessa questão também do Airbnb. Vamos dizer que eu tenho uma inquilina aí, que ela é do job, né? Uhum. E, de repente, tá tendo ali uma movimentação meio animada demais. Uhum. Suspeita, muito entra e sai, né? Essa é um lado, ou ainda as outras que ficam tirando fotinha, ou deixa a cortina aberta, né? Para os voyeur. Uhum. E aí, eu posso falar para ela, fecha essa cortina, não vai mais receber ninguém aqui. Então, a gente tem que pegar os princípios do direito condominial e a convenção e regimento. A gente consegue fazer o quê? Minha querida, grande circulação de pessoas, homens, né? Durante o horário comercial. O problema que a gente tem que pegar é assim, a gente não pode chegar e falar, olha, você não pode fazer isso dentro do condomínio. Isso aí a gente não pode proibir, né? Mas assim, condomínio não é comercial, condomínio é residencial, tem uma grande circulação de pessoas, a gente consegue pegar pelos registros da entrada do condomínio. A gente pode achar também onde ela anuncia, né? Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para notificar e proibir a atividade dentro do condomínio, mas não vai ser diretamente falando, olha, você não pode fazer isso aqui, né? A gente vai falar que é grande circulação de pessoas, proibir essa questão da movimentação com ela. Entendi. Essa movimentação tem que proibir. E vamos pensar nesses casos aí que a gente ouve muito falar aí dessa questão do pessoal fazer vídeo, essas coisas, hoje aí muito aí com essas plataformas. O que me diz a esse respeito? Pode fazer, não pode? Não pode. Fazer vídeo filmando pessoas em área comum? Não, nem digo. Fazer vídeo das próprias pessoas mesmo, né? As pessoas estão fazendo vídeo delas mesmo, né? Digamos, um vídeo ali para uma plataforma online dessa, como um OnlyFans da vida, algo assim. Não, aí a pessoa pode, dentro do apartamento, tal, ela pode fazer, a gente não tem como proibir. Mas, assim, ela não pode ficar fazendo isso em áreas comuns, por exemplo, né? Ela não pode ficar se expondo para os vizinhos. Aí tem uma questão também até de crime, porque a gente pode denunciar a pessoa, né? Tem gente que denuncia até por importunação sexual, tem vários crimes aí que a gente pode conseguir fazer a denúncia, mas aí tem que chamar a polícia, isso também não é atribuição do síndico fazer diretamente essa denúncia, é da pessoa que está sendo importunada, da pessoa que está sendo incomodada. Entendi. Da pessoa de Denilson, fato que estou fazendo tem... uma pergunta para você ali, Paulo. Oi, eu estou tentando aqui ver aqui a pergunta, eu não sei qual é a pergunta aqui, eu estou com... Ele está perguntando o que é OnlyFans. OnlyFans, OnlyFans eu não sei também, eu ouvi falar o que é o tal do OnlyFans, eu tinha uma imagem aqui para mostrar para vocês. É um aqui, canal até, onde as pessoas entram e tem fãs, não é? É bem isso mesmo, é onde elas entram e tem fãs, de fato. Hoje, bem pessoal, isso. quando vocês não souberem uma coisa, vocês digitam, tem inteligência artificial, chat GPT, Google, é bem facinho. Se quiserem, eu tenho meu OnlyFans aberto, compartilho a tela com vocês aí. Não, obrigado. Fique quieto, Giovanni. Não precisa. Desse negócio, falando das queridonas, eu tive em alguns dos prédios a gente teve isso, e realmente o que pega bastante essa movimentação, que é o que gera insegurança. Até porque as queridonas não descem para acompanhar até a portaria, né, cara? Então não tem. Então isso gera uma situação. Como que a gente conseguiu bater isso? Né? A gente puxou o relatório dos acessos, e a parte mais difícil fui eu, minha esposa e a nossa equipe entrando no site das garotas, né, para ver. Eu
analisando uma por uma para ver se achava quem que era a benção, né? Foi horrível, mas né? A gente achou. E achamos até alguns comentários, né? Falando, inclusive, dando o endereço do condomínio, cara. E aí, feliz, quando eu levei para trocar uma figurinha para ela, né? O que ela fazia e tal, né? Aí ela falou, não faço nada, imagina, eu sou noiva. Né? Eu sou noiva e tal. Então, enfim, o que eu fiz? Liguei para o proprietário, falei com ele falou, não, Giovanni, eu não posso falar isso, porque não sei o quê. Detalhe, esse cara é um empreendedor e 3 prédios, 3 apartamentos do cara, ele já fazendo a mesma coisa. Meu Deus. Aí eu entrei em contato com ele, ó, cara, infelizmente tá aqui os documentos. Tá, mas o que eu vou fazer? Eu falei, olha, você eu não sei. Só sei que ela não tá cometendo um crime. Agora você tá alugando espaço para ela, sabendo o que ela está fazendo. Então agora você pode responder sim criminalmente por isso. Porque você está, né, agenciando, teoricamente, né? Instigando. Aquele cagaço nele, né? Aquele cagaço gritando alto, sabe? Cara, deu 48 horas assim. Não, 3 dias. O cara tirou o grid lá, filho da puta. Então, assim, você tem que ter essa jogada, tentar pescar e leva pro proprietário. Que... Geralmente é locação. E nunca a gente teve uma situação dessa que persistiu, sabia? A primeira vez que elas são incomodadas, elas mudam o lugar. Elas não ficam. Nesse ponto, são bem respeitosos. Esse aqui eu recebi aqui do meu amigo Hinaldo Dantas, lá do Recife, ele me mandou essa foto aqui. Então, é aquela coisa, né? Você tem foto, tem história. É verdade. E é real, né? É real. A gente só trabalha com o mundo real. Só com o mundo real aqui. Por mais que pareça mentira, não é mentira. Tá? A Fátima aqui, veja a minha pergunta, por favor. Fátima, meu Deus do céu, cadê sua pergunta? Aqui, ó. Tem um funcionário da gestão anterior com 20 anos de carteira como pintor. Agora ele não faz nada, não quer fazer acordo, não quer pedir as contas, não abre mão de nada. E aí? O que o condomínio pode fazer? Ou o síndico pode mandar embora direto? Pode mandar embora, mas vai ter que pagar todas as verbas trabalhistas dele, né? Tem que pagar tudo. Ele não é obrigado a abrir mão se ele não quiser pedir demissão. Ou se ele não quiser entrar em acordo, o funcionário não é obrigado, tá, gente? Até porque o acordo trabalhista, não aquele acordo que o pessoal fazia de devolver a multa, que lá é ilegal. O acordo trabalhista que foi determinado na reforma da CLT, ele também tem que concordar, as duas partes têm que assinar um termo de concordância, que aceita o acordo, que vai ser bom para as duas partes, ele tem que estar ciente, tem que ter esse termo de ciência. Tudo que ele vai receber tem que estar dentro desse termo de ciência, então ele não é obrigado. Mas o síndico pode dispensar, mas é que eu acho que a rescisão dele deve ser bem alta, né? Por isso que ela está falando isso. Ó o Gerson aqui, meu amigo, lá de Praia Grande, com uma dúvida aqui bem bacana, ó. Entendo que é dívida do imóvel, ok. Mas a advertência e a notificação quando o morador se muda, caduca? Então, no caso, esse morador não recebeu multa ainda. Né? Ele recebeu notificação. Não, é isso que eu entendo, é tudo do imóvel, não tem esse negócio de prescrever advertência e multa, não tem, a gente dá continuidade, tem um histórico, né, desde quando teve a primeira advertência da unidade. Olha a Sevilha aqui colocando, me esqueci até o nome aqui da Sevilha, me lembra o nome, por favor, mas ela colocou aqui, ó, tenho 2 moradores que tem um certo problema com isso. Um vende doces e usa o apartamento para produção, e o outro vende cigarro eletrônico. Posso proibir? Como fazer isso? Pode, se você descobrir e não for condomínio comercial, não tiver condomínio a finalidade comercial, pode sim. Ó, a Juliana e se aqui, for em grande quantidade, porque o que tem, Paulo? Tem aqueles pequenos comércios que eles são permitidos dentro de condomínio. Então, tem pequenos comércios, eu faço um bolinho, não tenho fogão industrial, não tem gente entrando e saindo para comprar. Então, pequenas coisas são toleradas dentro de condomínio. Mas se for bastante, cigarro eletrônico, é um monte, a gente entrando, gente saindo, você tem a prova, pode proibir sim, notifica. Fala que está ciente dessa atividade. Ó, Juliane Bassan colocando aqui, como proibir movimentação? Tem um caso que a moça recebe no portão, acompanha na saída, cumpre todas as normas e exigências do RI. A Juliane agora é minha cliente. Juliane. É tua cliente agora? Olha aí. A moça faz o quê? Ela recebe faz no tudo portão? Certinho. Faz tudo. Não, ela super se comporta, gente. Ela vai no portão receber, depois ela leva até a saída, ela não descumpre nada, mas é um entra e sai frenético. Então, mas aí tem que pegar a lista de entrada e saída de pessoas, essa movimentação não pode ter. Tem que mandar, eu tenho um modelinho de notificação que eu faço, eu não posso passar, tá? Já vou falar, é pago. Senão daqui a pouco tá todo mundo pedindo modelo, né, Paulo? Mas a gente faz um modelo de notificação que a pessoa, assim, aquele negócio que você
abraça, aperta, sem abraçar, né, que o povo fala. Ela vai entender que a gente sabe. Então, assim, tem vários pontos do regimento que a gente pode atacar. Perturbação ao sossego, né, que está perturbando o sossego dos moradores, os moradores já sabem, tem aquela grande circulação, tem risco também, por mais que ela leve, às vezes nem ela sabe com quem que ela está lidando, não conhece o cliente dela, então ela leva para dentro de casa, há risco, a gente não sabe o que vai acontecer, perturbação ao sossego e a segurança dos moradores, então são os dois pontos que a gente precisa atacar. E aí você consegue pegar as regras do regimento. Está incomodando só a perturbação do sossego de uma esposa específica, que o marido dela está prestando muita atenção. Ah, e é cliente. É cliente. Tá complicado. Prezada senhorita, sabemos que a senhora trabalha com entretenimento noturno remunerado. Por gentileza. Não, é diurno também, né? É diurno, é verdade. Diurno. Não, ela descansa à noite. Deixa eu entretenimento masculino. Ô, Caio, prazer ter você por aqui, querido. Fica à vontade, por favor. Oi, Caio. Tudo bom, PC? Tudo bom, doutora? Oi, querido. Doutora, bom, essa semana a gente esteve junto numa assembleia, assembleia. Né? Isso, foi tranquila, né? Foi, super, super. Mas eu confesso que eu fiquei com muitas dúvidas naquele ponto daquela tomada elétrica lá, sabe? Vou explicar o contexto aqui para os... Nossa, esse é bizarro. Olha, Paulo, você vê de tudo, vai ser interessante. Conte. O condômino, ele desenvolveu um projeto de um carro elétrico dele, que foi um trabalho... Ele fez um Fusca. Sabe o que eu fiquei pensando? Vou só fazer um parênteses, Caio. Se ele fizesse esse projeto para todo mundo, gente, eu também quero andar desse Fusca. Verdade. É bom demais. Enfim, esse Fusca, ele carrega direto na tomada. Direto numa tomada convencional. 220. Isso, 220, né? Enfim, o condomínio não tem uma tomada específica para isso. O Fusca fica na área comum, né? Normal. E qual foi a ideia? O que ele propôs para o condomínio? Que ele gostaria de instalar uma tomada na área comum do condomínio, e ele também já teria um sistema que ele conseguiria quantificar o quilowatt-hora que ele consome para o carregamento do Fusca e pagar isso para o condomínio. Engenheiro elétrico. É algo assim que, quando eu conversei com o Eduardo, né, que era o síndico desse condomínio, eu, na minha visão, não poderia ser feito e tal. Mas levado o tema para a Assembleia e os moradores acabaram aprovando, autorizando. Eu queria saber, e ele vai assinar um termo de responsabilidade. Eu queria saber as implicações disso, né? Se não é um risco, o condomínio não acaba, como é um condomínio novo, não acaba perdendo garantia, não acaba perdendo cobertura de seguro, porque, queira ou não queira, você está alterando um projeto padrão aprovado já na Copel, né? Então, a nossa orientação foi que ele não poderia instalar. E aí o síndico quis abrir para a Assembleia, porque ele saiu pedindo de casa em casa, e é um condomínio pequeno, ele saiu pedindo para os moradores, que ele precisaria instalar, que era o único meio de locomoção dele, mas eu acho que não é, tá? E aí ele carrega, é uma tomada de secador elétrico normal. E aí a gente falou assim, eu falei, nosso parecer é que não pode, porque há riscos. A minha preocupação não é nem perder a garantia do condomínio são para outras coisas também, né? Então, assim, não vai perder a garantia total. Mas a minha preocupação é se isso pega fogo, se acontece alguma coisa lá, ele diz que vai se responsabilizar por tudo. Eu falei assim, então se o síndico quer, é uma vontade do síndico levar para a Assembleia, ele vai ter que assinar um termo com a gente, que ele vai assumir todos os riscos. Se houver incêndio, ele vai assumir, e ele está assumindo isso. Ele falou que o carro nunca pegou fogo, nunca teve problema nenhum, e que ele vai pagar essa energia. A gente levou, colocou em Assembleia, né, Caio, contou os riscos para os condôminos, mas eles acataram e vão aceitar, e é uma tomadinha pequena, assim. E ontem estive ainda fazendo visita a esse condomínio, Caio, e a garagem dele é uma garagem isolada, assim, ele fica do lado de uma parede, então é bem no canto, assim, a garagem dele. E aí eles vão instalar a tomada ali, e quem vai instalar é a própria pessoa que está fazendo ainda, porque o condomínio não foi entregue às áreas comuns, eles estão fazendo a fiação. Então, é uma pessoa da construtora. Engenheiro, né, da construtora. Isso, e aí, quando for aceita a área comum, porque a área comum não foi aceita, tá, pessoal? Aí a gente vai dar ciência na aceitação dessa tomada também. Entendi. Confesso que foi boa essa oportunidade, então, de conversar hoje, porque acabou me dando até uma paz, porque quando eu vi aquilo, eu falei, olha, talvez, acho que o entendimento que eu tenho, então, tá todo errado, porque, na minha visão, não poderia. Eu conversei com o Eduardo, e eu tive essa impressão, bom, mas tinham duas advogadas, às vezes vocês estavam em duas, né, mas eu fiquei com essa dúvida. E hoje, ouvindo da doutora, que vocês orientaram de que não
era recomendado, me deu uma paz, assim, porque achei super estranho. Né? Mas nesses casos aí que o Caio levantou, doutor, eu não tenho que solicitar para o cliente para que ele instale alguns equipamentos de segurança, como sprinklers, ou ainda extintores diferentes, ou não é necessário? Então, porque eu também, eu ficaria na mesma preocupação que o Caio. Não, mas lá tem, tá? Pega lá fogo. Tem, lá Isso que é normal, já pega fogo, pô. Lá tem extintor, tem tudo isso, tá? Mas assim, a questão é que a construtora, Paulo, vendeu para ele que ele teria direito a essa tomada. Então, a própria construtora vai fazer questão de regularizar. Só que a gente, como condomínio, não tinha deixado, porque é uma questão de risco. Então, eu entendi que a construtora já vendeu o carro para ele com essa tomada, só que sem instalar. Aí, quando o rapaz da construtora foi instalar, a gente barrou, por isso que teve que levar para a Assembleia. Mas o termo que ele vai assinar com a gente não vai ser, leve, né? Às vezes o síndico está contra a orientação do advogado, né? O que é um risco bem grande, né? Pô, a gente contrata uma assessoria para ter um respaldo e daí vai contra. Mas enfim, obrigado, doutora. Obrigado, PC. Imagina. Nada, para assinar esse termo já manda uma gilete junto, né? Para rasgar aqui e fazer com sangue já. Ô, Antônio, pode falar, querido? Antônio levantou a mão. O Antônio. O Antônio levantou aqui. Já. Bom, vamos para frente aqui só para a gente correr, que já estamos aqui, já passamos do horário. Ó. Eu tive esse problema do job, ó, o Hugo lá de Joinville. Em um ato alugado. Opa, Antônio, pode falar, querido. Tá. É o seguinte, com relação a essa questão do carro elétrico, eu estive conversando essa semana com um especialista. É um rapaz que ele faz inspeção para o estado e umas coisas assim. E no Paraná ainda não tem norma a esse respeito. Ele estava dizendo que o que está mais garantido para fazer carregamento de carro elétrico tem que ser em área aberta, com no mínimo 5 metros longe da garagem, né? E vai ser proibido colocar em subterrâneo, né? Em garagem, essas coisas aí, porque o problema é muito difícil, mas quando acontece de pegar fogo no carro, não se apaga. O carro ele fica de até 6 horas queimando e ele vai jogando fogo para os lados. Se tiver algum carro do lado, vai queimando, de um por um. Que nem aquele navio que está ainda à deriva no mar. Então não tem extintor ainda que apague, não tem isso apague. E tem a probabilidade de derrubar um prédio. Que um prédio, a construção dele é prevista para no máximo 1 hora de fogo contínuo, né? E se tiver 6 horas, derrete a estrutura ali e pode derrubar um prédio. Então, isso aí é muito perigoso. E outra, a seguradora estão se esquivando, não estão pagando nada de acidente de carro elétrico. Então, é uma coisa que tem que nem que o pessoal fala, as construtoras estão entregando, só que está sem norma, sem nada. E é um problema sério, porque se coisa aí... Mas, Antônio, lá, a gente... a princípio, a gente pensou que... Eu pensei, na hora que ele falou, é um carro elétrico, eu falei, não, mas aí tem que... É um estudo BID, e tal. é um Tesla. Mas não era, não é isso, tá, Antônio? É o cara abastecendo um Fusca numa tomada, 220. Ele não é um carro, assim, o carro elétrico que a gente conhece. Mas mesmo assim, aí pior ainda. Ele tem o carregamento. Pior ainda, porque que nem eu tenho o Ricardo... Eu acho pior também, mas eu coloquei na mão deles para fazer estudo, responsabilidade da construtora, tudo, a pessoa que vai instalar. Que nem tem um engenheiro elétrico, talvez vocês conheçam também, o Ricardo. Ele está dizendo que nem essas motocas que você pode levar para casa para carregar, é muito mais perigoso que um carro elétrico, porque ali não tem... É pior que um celular. Aqui pega fogo, até aconteceu de pegar fogo dentro de um elevador e por causa de uma bateria dessa de bicicleta, né? E a pessoa morreu. Então, esse tipo de... Não tem estudo nenhum, né? É mais perigoso ainda, que nem esse fogo. Eu também acho. Mais perigoso. O fogo é muito perigoso. É pior ainda. Pior ainda, porque o fogo, o lítio, ele misturado com a água, ele pega fogo. É muito mais perigoso. É combustão, né? Então, nesse caso desse Fusca aí, nesse caso desse Fusca, tem que aconselhar o cara a não fazer isso, porque se ele fizer isso e pegar fogo desse Fusca aí, o síndico tá ferrado. Porque o síndico vai ser o responsável. Imagine só. Tá todo mundo avisado, tá? Tem até por escrito. É bom pegar um avisado, assinado já. Coisa complicada. O Denilson aqui perguntando se eu conheço o OnlyFans. Ô, Denilson, eu não sei o que é o OnlyFans. Eu vou perguntar para alguém aqui. Vou ver se alguém sabe. ChatGPT, Paulo. Você não souber, ChatGPT.
Ó, o Hugo aqui, ó. Eu tive esse problema da job em um apartamento alugado. Chamei o proprietário, coloquei o problema, mostrei os relatórios de entrada e saída e o site onde havia os anúncios. Ele mesmo tomou as providências de tirar as inquilinas. Ok. Ótimo. Ó, Giovanni Bazella disse que ia precisar sair, mandou um beijo pro William, seu lindo. Te amo, bebê. Obrigado, Paulo e doutora Luciana. Obrigado, Bazella. Ó, doces são doces de verdade, tá? Não são drogas. A Sevilha tá falando que a pessoa vende lá no apartamento dela. Eu pensei que fosse droga também, né? Mas o doce não usa gás do condomínio, segundo ela, parece que não usa. Parece que é elétrico lá, viu, Meridiana? Tem várias perguntas aqui, gente. Não vamos conseguir. Cadê o William? O William tá por aí, William? Cadê você? Abra sua câmera aí. Cadê o William? Tá por aí? Vamos ver se o William está por aqui pra gente passar uma situação para vocês aqui. Cadê o William? Eu vi ele saindo aqui, frente aqui, Paulo. Acho que ele não tá mais lá. Ah, esse William, olha. Vou pedir para ele entrar. Nem vou falar. Peça para ele entrar. Enquanto isso, deixa eu ler do restante aqui, então. Lu, enquanto você pede para ele entrar aí, esse mala. Deixa eu ler aqui, gente, que tem bastante coisa aqui, para não passar aqui de ninguém. Várias perguntas aqui. Vamos ver aqui. Ó, o Gerson. Doutora, é fato ou mito, CLT só vale a pena... Opa, voltou aqui, meu Deus do céu. O Gerson aqui, doutora, é fato ou mito? CLT só vale a pena para o condomínio no primeiro e segundo ano, depois não compensa porque fica mais caro para o condomínio, é melhor mesmo terceirizado. Esse é um cálculo complicado, viu, Gerson? Não dá para fazer assim. E na outra semana, passando essa semana na outra, quem vai estar aqui com a gente é o Igor. O Igor, ele é um cara especialista em terceirização. E aí já vamos guardar essa pergunta aqui para falar para ele, tá? Ó, o Anderson aqui falando, parabéns pelo nível de conteúdo e participação de todos, bacana demais, obrigado, Anderson. O Ricardo Brito aqui, ó, temos problema de fachada. Chamamos uma empresa para fazer as correções. Muitos tinham colocado redes de proteção. Finalizado o serviço, surgiram várias infiltrações. A empresa deixou claro que não fará os reparos, visto que muitos dos aptos voltaram a colocar a rede de proteção. Detalhe, o contrato foi assinado informando que não teria garantia se tivessem telas nas janelas. Os proprietários querem que o condomínio assuma o prejuízo. Esse negócio de tela proteção é bem complicado, porque às vezes a empresa vai lá, faz todo o processo de impermeabilização, e o que o morador faz? Ele vai lá e faz um furo para colocar a tela de proteção. E aí, foi-se, não tem o que fazer, de fato. Tela de proteção tem que ser colocada por dentro, e as pessoas colocam por fora, o que é muito pior, né? Rodenilson aqui, risco só se fosse Peugeot. Eu nem vou falar isso, minha mulher adora Peugeot, ela tem o dela aqui para pegar fogo. E eu tenho um amigo meu que tinha, um amigo meu não, o Rafa Matoso, da Informa. Pegou fogo. Eu já acabei com esse meu karma de Peugeot, também tive, não quero mais nem de graça. Pergunta aí pro Rafa da Informa. O Peugeot dele pegou fogo num sinaleiro parado, sozinho, do nada. Ó, que a Márcia colocando, Ricardo, esse detalhe do contrato da empresa foi informado a todos, porque se foi, eles não têm como exigir, é verdade, tem que verificar isso aí também. Ó, a Sevilha aqui respondendo a Meridiana, né? O Gerson aqui falando, não teria que ter autorização dos bombeiros, NR e da BNT, da prefeitura, por causa da legislação local sobre a questão da tomada elétrica. Enfim, várias pessoas aqui. A Giselda aqui, meu condomínio tem 50 anos e o estacionamento é convenção de condomínio. Podemos proibir a Assembleia Permanência de carros elétricos? E aí, doutora, até o William entrar, podemos proibir ou não essa questão de carro elétrico? Tem que proibir, porque precisamos fazer um estudo técnico, ver se o condomínio comporta carro elétrico, que tipo de tomada será colocada dentro do carro elétrico, dentro do condomínio, ponto, tudo. Tem que fazer um estudo técnico e levar para a Assembleia. Então, não tem como ficar instalando para um, para o outro que tem, infelizmente. As pessoas sabiam que dentro do condomínio não tinha como fazer a recarga. Então, olha, gente, eu só falo que vem a LGPD. Também vai ter lei, né? A LGPD a gente meio que matou no peito, né? A gente tá meio assim, entendendo a LGPD. Aí nem bem vem a LGPD, vem a porrada do Airbnb. Aí nem baixou a porrada do Airbnb, veio do carro elétrico agora. Então, assim, todo dia tem um caso novo, né? Cadê o William? O William tá aí agora, né? William, por favor, se manifeste. Cadê o William? Tá entrando, falou que... Não sou espírito para se manifestar? Se manifesta entre nós, o William está entre nós aqui. Ô, pessoal, deixa aqui, abrir algo para vocês aqui. Eu, a doutora Luciana e o William, nós estamos formatando um curso de sindicatura profissional presencial.
Assim, e esse trio tá dando certo porque o William é um cara extremamente conhecido no setor, né? Então consegue trazer muita gente. A doutora Luciana, vocês viram aí o quanto ela tem de conhecimento, e eu vou entrar apenas pela minha beleza mesmo. Não tenho muito conhecimento, não sou conhecido, mas eu posso aí ajudar nesse formato. Doutora, por favor, William, fique à vontade para falar sobre esse curso que a gente vai fazer. A gente não tem data ainda, mas a gente vai fazer. Vamos Aqui, fazer, William. Doutora, falar primeiro. Queria mandar um abraço aqui pro pessoal. Doutora Luciana. Doutora Luciana. Tem que tirar a doutora Luciana. Deus do livre. Sabe nada. Ele tá, deixa eu falar para vocês, ele tá tirando sarro porque querem me tirar de um condomínio, porque eu infernizo o condomínio, né? Então, tem uns condomínios que não gostam muito de advogado, né, William? Aí ele advogado muito... é chato, né? Hã? Advogado é tudo chato. É tudo uma raça, né? Advogado tem em todo lugar. Exatamente. Mas deixa eu dar um oi pro povo, eu tava só comentando aqui, né, como é que vocês estão. Olha, de gente bonita. Quer dizer, nem tanto assim, né? Tem uns que misericórdia. Olha só. Olha, mas se for pensar, gente, o síndico, eu fico pensando assim, o síndico tem uma cara de sofrido, se você for ver. Dá pra ver. Entrei na reunião agora, tipo, do Neida. Se eu olhar assim de maneira geral, tô vendo o mosaico aqui, tudo cara de síndico. Tudo cara de síndico, eu não sei como é que pode. E assim, eu queria falar que cada um tem a sua experiência, né? Pensem vocês agora, fazer uma reflexão, um momento aqui, paz e luz do revoltado. Imagine você naquele primeiro momento que você vai contar para o teu cônjuge, vai contar para tua mãe, né, para o pai, vai contar para os filhos, né? Ou encontra aquele amigo de tempos assim que você fez faculdade, estava na escola, você era um aluno aplicado, inteligente, aí se conversa com o teu amigo e fala, que bom, e aí, Mustafa, o que você está fazendo? Ah, eu estou trabalhando na NASA, e você? Eu virei síndico, sou síndico. É uma emoção, né, a pessoa com aquela cara de dó, assim, sabe, incrédula, pensando, meu Deus, tinha tanto potencial, o mais inteligente da sala. Não, mas e a pessoa, para tentar reequilibrar o negócio, ela fala, viu, mas é por pouco tempo, né, que você está nessa função, né? Você vai apartar briga também lá, né? A pessoa com dó, tentando desfazer a cara de espanto e decepção com você, né? Como descobriu que você virou síndico, a pessoa, nossa, mas eu não acredito, você trabalhava tão bem na empresa, virou síndico. Ó, a Luciana tinha tanto potencial, virou uma advogada condominial. Advogada de condomínio. Olha, o meu pai que fala isso para mim, ele Deus fala, abençoe, Deus abençoe a Luciana, né? Deus abençoe. Olha, meu pai falava assim, era advogada trabalhista, já estava ruim, virou advogada de condomínio, parece que piorou. Meu Deus do céu. Mas assim, gente, não há nada tão ruim que não possa piorar. Por isso, nós resolvemos nos juntar para trazer um conhecimento de uma forma mais categorizada, para poder olhar olho no olho, porque tem muito síndico tomando nos olhos, gente. Tem muito síndico com burnout, tem muito síndico, às vezes por falta de conhecimento, sendo colocado contra a parede, com a mão no pescoço, por pessoas que às vezes não sabem nada de condomínio, mas fingem que sabem. Sabe, falta aquele cheiro de condomínio, como diz o meu amigo Paulo César. E isso falta no mercado, muito especialista de palco por aí, falando bonitinho, mas não sabe o que se passa na pele, no dia a dia, respondendo ameaça no domingo à noite, sábado. Aqui, comigo não, mas aqui nós temos pessoas aqui que já fugiram com polícia, de condomínios, né, já pulou muro de condomínio, e não é o Paulo César também. Tá? Mas essa história não sou eu que vou contar, mas quem sabe no curso vocês têm acesso a ela, né, doutora Luciana? Sim. Gente, é verdade, já pulei muro de condomínio, correndo de assembleia, já corri de briga de condomínio, em assembleia, então assim, nós temos que orientar vocês, a gente precisa do quê? De orientação, a gente precisa de conhecimento. Eu digo o seguinte, que você praticar e você ter a teoria, não tem nada mais formidável, porque geralmente as pessoas falam de condomínio, mas nunca colocaram a mão na massa, que nem aquela pessoa que lê a Bíblia e não coloca o conhecimento em prática. Então, isso é o problema. Então, por isso, nós queremos fazer esse curso, para que vocês aprendam e vocês tenham a matéria em mente de forma didática, para que vocês consigam aplicar. Não vai ser só teoria, a gente vai pegar teoria aliada à prática, para que vocês realmente consigam reter essa teoria e aplicar a hora que vocês precisarem. Quantas vezes a gente fica
sem resolver um problema, porque a gente pensa, será que eu posso, será que eu não posso, onde que está escrito isso? Então, é para isso que vai ser o nosso curso, orientado de forma didática, e para que vocês realmente peguem esse conhecimento e levem para a vida prática de vocês. Então, gente, fica ligado aí, estamos ainda organizando aqui data, local, mas a gente vai fazer um curso presencial, ok? Exatamente por isso que comentaram, para a gente ter esse olho no olho aí, para a gente conversar com cada um de vocês, tá bom? Pessoal, no demais eu quero agradecer todos vocês que estão aqui, obrigado. Na quinta-feira que vem estamos novamente aqui, ok? Quero agradecer muito a doutora Luciana. Doutora Luciana, obrigado de coração por estar mais uma vez com a gente aqui, sempre junto, né? Faz um bom tempo que a gente sempre caminha junto aí. O William também, obrigado, William, por estar por aqui. Você não está por aqui, né, William? Você está para onde? Em Uberlândia. Churrascaria aqui. Tava fazendo mediação de conflito de 2 administradoras que eu não conheço, mas já fiz amizade, já estão em paz, né? Já estão se ajustando aqui os caras aqui. Nós vamos resolver. Maravilha. Eu palestro Paulo, hoje eles aqui. pediram para colocar meu contato aqui, você coloca para mim? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou colocando certinho. Eu vou colocar depois no grupo lá também. É Luciana. Luciana.Lozic. Ó, gente, esse aqui é o contato da doutora Luciana, tá? Esse aqui é o Instagram dela, ela sempre coloca coisa lá também, segue lá, porque a doutora Luciana conhece muito aí. E você que é de Curitiba aqui, e tiver a oportunidade, vem participar com a gente. Isso, exatamente, manda dúvidas para ela, manda... geral do condomínio, manda as dúvidas mais inusitadas para ela lá, para ela responder ao vivo, do Neita no balanço geral, que ela gosta. Ela gosta. Você fez, né? Manda lá. Isso. Não adianta mandar muito para mim e para o William, porque a gente vai perguntar para ela. Tá? Então, a gente vai perguntar para ela. Gente, um abraço, beijo, obrigado aí, uma boa tarde a todos vocês. Obrigada, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Até. Valeu, gente. Até mais. Um abraço, William. O importante é ter saúde, tá, gente? Beleza? E ser gente boa. Tem que ser simpático. O síndico tem que ser simpático. Darcizão, né? Tem que ser simpático, porque, né? William, onde é que compra essa camisa? Olha aí, ó. Isso aqui é para dar, só para dar. Lá tem no meu link na bio, lá no meu perfil no Instagram. Quem não me segue, pelo amor de Deus, né? Nem precisa me seguir mais, não vou nem pedir, mas tá lá no link da minha bio, dá para comprar as camisetas aí Seja um revoltado. E a convenção também, né, William? Tá faltando aí a convenção. É que faltou dinheiro pro orçamento aqui. Eu não sou